Olá, amigos. Em 2 Timóteo 3:16, 17, a palavra de Deus diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. No vídeo anterior, nós começamos falando sobre a questão do quarto século, né? As mudanças rápidas que aconteceram ali. A igreja de perseguida vai passar a ser tolerada e depois passar a igreja oficial. Os problemas de tentativas de sabotagem, inicialmente pelas escrituras e depois pela própria igreja, era uma constante, até que vai culminar na chamada Era Conciliar, da qual nós não falamos, né? Porque o objetivo desse trabalho, já com 7 vídeos, não é nós falarmos da história do cristianismo detalhadamente. Os irmãos têm observado que eu tenho passado por cima de muitas questões importantes eu tenho deixado de lado, porque o nosso objetivo é colocar uma pulga atrás da sua orelha sobre o tipo de Bíblia, de tradução que nós temos nas prateleiras das lojas e na internet, né? Na venda online. E para que você que tem interesse na palavra de Deus, que crê que a Bíblia é a palavra de Deus, possa estar atento a cada letra que lê, a cada passagem. Buscando, se você é novo no Evangelho, com os mais antigos, buscando Bíblias, traduções mais antigas, ter isso é muito importante. Ainda que por ser antiga e, portanto, já até estar ultrapassada na gramática portuguesa, né? Na última correção ortográfica que nós tivemos em 2015, se eu não me engano, foi consumada, onde cessou o tempo para adequação, é importante você ter para comparar. Pois bem, sem querer nos alongar muito, nós fomos para o final do vídeo, falamos sobre a questão do final dos anos da nação de Israel, até a destruição de Jerusalém, começando pela destruição do templo, e mais tarde, a partir dali começou uma dispersão, né? E se eu não me engano, por volta do ano 90, houve a grande mortandade pelo levante de Bar Kokhba. Me perdoem se eu estiver me equivocando quanto ao ano, eu já li sobre isso, mas não tive tempo de pegar agora para reler mesmo. Tempo mesmo, irmãos, tempo. Até que, por volta de 130, Jerusalém é devastada, né? E os judeus dispersos por todas as nações, pouquíssimos judeus conseguiram ainda ficar em cabanas ali, tentando como que suportar na terra como resistentes, que não ofereciam nenhum perigo ao império, mas também nenhuma significação para os propósitos do Eterno. Pois bem, tocamos no assunto de Jâmnia, citamos que naquela época, embora houvesse a questão do cânon cristão já está, por assim dizer, consumado, os cristãos pregavam, fosse falando das profecias messiânicas, me perdoem, a judeus e a não judeus, falando do cumprimento dessas profecias, né? Do cumprimento do livro de Joel, que disse que nos últimos dias da sua dispensação derramaria do seu espírito sobre toda a carne, né? E, enfim,
muitos tiveram seus olhos abertos. E não só pessoas simples, eu mencionei isso. Escribas, saduceus começaram a pessoas de famílias importantes para a elite judaica, inclusive pessoas da elite ou das elites judaicas que tinham representatividade no Knesset e que estavam ali votando a morte do Mashiach, né? Então eu dei uma pincelada nisso. E agora nós vamos adiante em mais um vídeo, mas eu quero começar contando uma paródia para os amigos. Me acompanhem. Imaginem que exista uma máquina. Vamos chamá-la de máquina de Deus. Uma máquina grande. Muito grande. Uma máquina que seria o equivalente a um edifício grande. E essa máquina, ela é uma máquina com o propósito de produzir bênçãos, de produzir bênçãos, salvação, proventos para sustento da vida, né? E essa máquina, ela é uma máquina muito grande e muito complexa. Esta máquina funciona ininterruptamente, década após década, século após séculos, milênio após milênio. E é impossível parar essa máquina. É possível também até andar dentro dessa máquina, passear por dentro dela, ver seus complexos mecanismos, suas engrenagens gigantescas. Em certos momentos, um homem mau, um homem perverso, pega um pedaço de ferro grande, um parafuso, uma porca grande, lança lá de cima, do topo dessa máquina para baixo, e esse pedaço de objeto, esse pedaço de metal, vai parar em alguma parte e causar dificuldades na engrenagem em alguns aspectos dessa produtividade da grande máquina. Todavia, a máquina não será parada. Ela é grande demais. Ela foi uma máquina produzida pelo próprio Eterno. Ela é perfeita. Ela tem defesas contra sabotagens. E assim ela fica ali emperrando alguns aspectos, mas sempre que há esse tipo de ação de um homem mau, de um homem ímpio, isso nunca irá atingir a máquina naquilo que ela produz para a provisão da vida eterna. Para a provisão também da glória de Deus. Não. Esses compartimentos, esses cilindros, essas caixas internas, parte de todo o maquinário, estão protegidos de tal forma que, em muitos aspectos, ela pode ser ferida até que alguém vá lá e faça o reparo e tudo volte ao normal, até que novamente em outro século, outro homem ou homens ímpios se reúnam para jogar mais alguma coisa lá dentro e causar dificuldades em alguma das suas engrenagens. Mas a máquina segue cumprindo o seu propósito. Essa máquina é a palavra de Deus. A palavra de Deus
ela tem sido mexida. Em alguns pontos ela tem sido sabotada. Mas ninguém, nunca no passado, nem no presente e jamais no futuro, irá conseguir sabotar os principais aspectos da palavra de Deus. A revelação de que há um só Deus, Criador dos céus e a terra, que Ele é soberano, que Ele decide todas as coisas por sua conta própria, que no seu secreto conselho Ele foi o soberano na reunião, tudo foi determinado por Ele. De que nas Escrituras, assim como na paródia da máquina, a sua glória nunca pôde nem poderá ser ofuscada. E que, enfim, os desígnios de Deus, os quais estão revelados na sua palavra, jamais poderão ser ofuscados, sabotados ou impedidos. Ele realiza sua soberana vontade, usando quem ele quer, como quer. Exemplo, o livro de Jó. Está ali um exemplo. O inimigo de Deus compareceu lá, usando Jó para tentar atingir Deus. Ele não queria atingir Jó. Jó foi um instrumento que ele pensou ser útil em suas mãos para dentro daquele conselho, daquela reunião ali dos seres celestes que prestavam contas a Deus de seus serviços em toda a criação. Ele pensou que poderia pegar aquele homenzinho que estava lá na região onde morava, para tentar envergonhar Deus. E você conhece bem a história. Então, eu usei essa paródia da máquina, da grande máquina, comparando-a com as Escrituras, para que fique bem claro em tudo que eu tenho dito até aqui, pelo que vou dizer e vou mostrar, fazer demonstrações. Mesmo na minha Bíblia, que até o presente momento é a Bíblia preferencial, é a minha Bíblia de devoção, é a tradução de minha devoção, a qual eu uso para ler quando faço os vídeos. Mas nós estamos no finalzinho dos tempos. Pois bem, eu quero agora começar falando, como eu terminei no último vídeo, já me remetendo entre o século XIV e o século XVIII. Pois bem, por volta do ano de 1200 e pouco, 1300 e pouco, um movimento começou a ganhar força na Europa, o chamado movimento humanista. O movimento humanista foi um movimento que se insurgiu com algumas características. Ele não chegou a ser um movimento filosófico, mas ele vai ser o movimento que vai partir de uma situação que já estava complicando a vida do Império Romano, que já estava soprando brisas de mudanças na humanidade, que era até então dominada pelo tacão da Igreja Católica, do papado, e que agora vai se encontrar sendo acometida de certas ideias, de certos pensamentos. Então,
O principal aspecto desse movimento é chamado de antropocentrismo. Que até então, como é que nós temos o mundo? O mundo que temos é dominado por um grande império que se situava ali em Roma, na Europa, e mais aqui para cima, já em um lugar importante que fazia ligação entre o leste europeu e o centro da Europa, a chamada Fortaleza de Constantinopla. E nesse processo, até esse momento, o Papa se apresenta como o mensageiro de Deus, aquele que conhece a verdade. Aquele que sabe o que a Bíblia diz, como diz, para que diz e para quem diz. Tudo que ele dissesse era como teria que ser acatado. A ciência era uma coisa do mal. A única ciência aceita era que se podia inferir do texto bíblico. Fora da Bíblia, tudo que viesse era de Satã. E com esse movimento, portanto, nesse estado de coisas, Deus soberano, através do Papa, o ministro dele, é quem dizia o que era certo e o que era errado. O homem não era levado em conta, a não ser para os interesses financeiros e eclesiásticos da igreja, do império. Já com esse movimento, começa-se a ganhar força a ideia do antropocentrismo. O que é isso? O homem e não Deus, e não a religião. O homem era mais importante. O homem tem que estar no centro de todas as coisas. E começou também a haver outras mudanças. A transição entre a Idade Média e o renascentismo. Também o surgimento da burguesia. Famílias ricas, homens poderosos, homens politicamente influentes, em regiões em que eles procuravam, na medida do possível, estar fora, na medida do possível, do poder papal. O surgimento da burguesia. O afastamento dos dogmas. Não existe, nós não temos que viver debaixo de dogmas ditos, decretados pelo papado. Todas as coisas têm que ser discutidas, devem ser questionadas. E, portanto, a valorização dos debates entre opiniões divergentes, o que até então poderia gerar cabeça cortada. Acontece, então, a valorização do racionalismo e do cientificismo. A ciência começa a chamar a atenção, aspectos científicos que eram proibidos de ser examinados e portanto, quando eram feitos na clandestinidade. Que aspectos do cientificismo que, dentre as vertentes científicas realçadas neste momento, a que nos interessa é o criticismo, que irá focar, melhor dizendo, nos manuscritos. Porque isso tudo está acontecendo entre aqueles que não têm a sua vida voltada para a religião. Aliás, um grande número de pessoas tinha ojeriza ao papado, tinha ojeriza à igreja, ia por obrigação, ia lá domingo para ouvir aquilo que não entendia nada, porque a grande massa populacional da Europa e, portanto, do mundo eram analfabetos, eram formados por analfabetos. E a missa,
era falada, era pregada em latim, e o cardeal ou bispo falava de frente para a cruz e de costas para o povo. Ninguém entendia nada. E data vênia, isso não é uma coisa agradável, mas era uma imposição. Então, aqueles que tinham seu coração tocados pela fé e percebiam que tinham muitas coisas erradas, pegaram um aspecto da ciência chamada a crítica literária e começaram a trabalhar em cima disso. Muito bem. Aí, o que acontece? Este movimento humanista vai seguir envolvendo vidas, mexendo, insuflando coragem. Está nessa lista o surgimento de Karl Marx, um homem que vai, filho de sacerdote judeu, portanto judeu, vai criar uma, como nós podemos chamar, uma filosofia econômica, aonde ele vai dividir o mundo entre a aristocracia, eu vou falar aqui nas minhas palavras, que eu comprei, mas nunca quis ler, gastei um bom dinheiro, e o trabalhador braçal. E ele vai tentar, ele vai mostrar, vai provar ou esboçar no seu trabalho que o poder está nas mãos do trabalhador braçal, que é escravo da indústria, é escravo dos ricos, é escravo do monopólio capitalista. Outro homem também de descendência judaica, chamada Darwin, vai surgir com a sua teoria da evolução. Ele vai começar a pesquisar, ele era um cientista de formação, e vai começar a estudar a origem das espécies. Todos esses movimentos estão acontecendo e você não perde de vista, eu sei que você é uma pessoa inteligente, que nós estamos caminhando para chegar lá no século XVIII, na explosão da crítica textual do Novo Testamento. E com isso nós estamos aqui mostrando para você que o mundo não era um trem com todas as coisas arrumadinhas, seguindo o seu trilho. Dentre essas coisas, a Bíblia é intocada, desde o seu original, desde os escritos de Paulo, de Pedro, de João. Não. Assim como Deus sempre agiu e age para preservar a sua palavra, seja em que idioma for, o inimigo do evangelho, o inimigo do reino, ele também trabalha para tentar adulterá-la, desvirtuá-la, descaracterizá-la. Então, esse movimento humanista, ele vai romper os séculos. Do século XIII, podemos dizer, para não exagerar na data tardia, e vai chegar até os nossos dias. Mas aí, no meio do caminho, um outro movimento, aí sim filosófico, chamado movimento iluminista, se levanta, surge, com a força do humanismo e sua presença em todas as áreas da vida humana, e sua prolongada trajetória,
era imprescindível que não surgissem novos movimentos, e agora a igreja está se vendo precisando já não mais avançar, não mais atacar, não mais partir numa ofensiva de conquista. Ela está precisando agora recuar e tentar resguardar o que tem. Surgiu o movimento iluminista e o desejo reprimido de novas descobertas, descobertas gerassem um movimento intelectual que valorizasse a razão e se levantasse contra todo pensamento e postura absolutista. O movimento iluminista vai seguir nesta linha. Nas esferas acadêmicas, vozes opulentas, tais como a Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Adam Smith, se pronunciavam e logo geravam teses que virariam livros. Era a chegada dos séculos XVII e o século XVIII. Como podemos ver, o mundo não só está parado, como não se milita sobre um ou dois aspectos da vida humana. Nessa Europa, fervilhando de acontecimentos, quero chamar nossa atenção de volta ao século XIV e até o século XVIII. Entre 1437, com o cardeal espanhol Francis Ximenes de Cisneros e Johann Leonhard Huck, em 1800, temos nada menos que entre 13 e 15 produções individuais de Novos Testamentos gregos. Levantaram-se durante esse período homens ricos, e muitos deles de boa formação, mas nem todos eruditos reconhecidos, isso é importante frisar, que decidiram. Buscas tinham sido feitas antes, nós não mencionamos disso, por homens que, financiados por pessoas como eles, viajaram o Egito, viajaram a Ásia, coletando manuscritos dispersos em regiões, em mosteiros, e houve uma concentração manuscritológica na Europa. E agora esses homens, que eram homens ricos, entravam em academia como Oxford, Cambridge, e se formavam nas línguas, principalmente na língua grega e na língua latina, mas alguns deles também em grego, em hebraico e aramaico. E começaram a produzir o seu próprio Novo Testamento, entre 13 e 15 homens. Não pouca confusão por discordância nesses trabalhos, nas escolhas de manuscritos, e por desconfianças na capacidade de erudição de quem os fizeram. Em suma, em certo momento, a Europa, no campo da erudição do Novo Testamento, virou uma bagunça. Eu abro um parênteses aqui para lembrar a vocês. Claro, nós todos somos bem informados, porque todo mundo tem um computador em casa.
ou um celular, que é o equivalente. Sabemos que a partir dos anos de 2010 foi amplamente divulgada a decadência das igrejas chamadas protestantes e reformadas em toda a Europa. Muitas delas fecharam. Isso é resultado do quê? É resultado do que começou há muito tempo antes. Algumas igrejas protestantes e anglicanas, o bispo, a igreja anglicana tem bispo, voltou a usar a batina católica romana, confessar sua submissão ao papado e enviou toda a sua congregação de volta para a igreja, para a basílica mais próxima. Ou seja, aqueles que eram produtos da chamada reforma protestante, como eu acabei de assistir em um vídeo de Caio Fábio, uma coisa que não encontra respaldo na palavra de Deus, mas acho que eu já mencionei isso. Deus nunca mandaria reformar a igreja de Satanás para fazer algo seu. Ele tem a sua própria igreja. Não ele, o Caio, ele não diz isso. Quem diz que essa igreja papal é a igreja, a Babilônia do Apocalipse, sou eu. Eu assumo essa afirmação dita por mim. A bagunça ficou generalizada. E começou-se trabalhos eruditos de fato, eruditos de formação, doutores em grego, doutores em latim, com renomada gama de especialização em grego, em latim, em hebraico, em aramaico e até em outras línguas, idiomas siríacos, começaram a trabalhar. É assim que chegamos a 1831, momentos em que é descrito como o terceiro período da história do texto impresso do Novo Testamento grego. Esse período começa com as obras de os irmãos, perdoem, eu não tenho inglês, Lachmann, eu esqueci de ver aqui, em 1831, e se estende até hoje. Até então, o mundo cristão se orientava com a Bíblia produzida de duas linhas manuscritológicas. O chamado texto majoritário, que era o texto que a Igreja Católica usava, fazia as suas missas e tudo mais, baseado neste texto, com uma maioria de texto que convergia numa mesma linha, que converge numa mesma linha, e do qual o rei Tiago, da Inglaterra, vai reunir um grupo de eruditos, pessoas bem doutas em hebraico, aramaico e grego, para fazer a chamada versão autorizada, que você conhece como a King James, que há alguns anos, acho que há uma década, só então foi autorizada a livre tradução dela para outros idiomas. Até os anos 2000, ninguém poderia ter uma King James em português, no máximo em inglês. Em inglês. Porque não era permitido pela coroa britânica a tradução da versão autorizada do rei Tiago. Então, tínhamos a Bíblia produzida em duas linhas manuscritológicas, chamado texto majoritário e o texto que foi conhecido como texto receptus, ou texto recebido, porque eles, os que se baseavam no texto majoritário, diziam que este era o texto, cópias
dos autógrafos foram entregues pelos apóstolos, portanto, texto em latim, textus receptus, ou texto recebido. Haviam outros manuscritos que ocupavam um lugar marginal até então. No mundo, em seu centro, esses manuscritos, que eram até então julgados de valor inferior, estavam ali na Europa. A Europa até aqui, já no século XVI, e daí por diante, um número cada vez maior de homens considerados eruditos passaram a produzir o seu próprio Novo Testamento. Eu já falei sobre isso. Gregos selecionando, eles mesmos escolhiam os manuscritos que achassem que poderiam colocar para compilar o Novo Testamento de Mateus e Apocalipse. Esses manuscritos eram obras em pergaminhos e papiros, com os quais iriam encadernar o seu Novo Testamento. Isso se deu por aproximadamente entre o quarto e o cinco, entre 4 a 5 séculos, do século XIV ao século XVIII. Até que em 1881, 1882, foi publicada por Brooke Fox Westcott, que viveu de 1825 a 1901, e Fulton John Anthony Hort, 2 eruditos da Universidade de Cambridge, a obra que mais tem influenciado o moderno criticismo do texto do Novo Testamento. Então, esses homens, eles se uniram, e você pode ver até fotos dele na internet, no Google, para fazer um Novo Testamento no qual, diziam eles, muitos manuscritos melhores e mais perfeitos estavam sendo deixados de lado. Primeira causa de espanto, que é a primeira proposição de Westcott Hort para analisar o texto do Novo Testamento. Ele afirma que o Novo Testamento deve ser analisado como qualquer outro texto secular. O entendimento desses 2 eruditos, e por serem eruditos, pensa-se que estamos falando de homens nascidos de novo em Jesus, em Yeshua. Mas isso começa a entrar em dúvida quando nós entendemos que quando a afirmação deles é de que os textos do Novo Testamento devem ser academicamente analisados, como a Ilíada, como a Eneida, como os os diálogos de Platão. Não há diferença nenhuma. Os mesmos critérios que se aplicam na análise desses textos, portanto também textos gregos, devem ser usados para análise do Novo Testamento. Não se deve incluir o aspecto teológico ou proposições como autoria divina. Segundo Westcott Hort, me perdoe se eu estiver pronunciando errado, isso tem que ser colocado de fora. A visão tem que ser uma visão puramente acadêmica, imparcial, analisando friamente o que é melhor para se juntar com o que, já que os papiros, os pergaminhos eram, às vezes, texto de parte de um livro, parte da carta de Pedro, e às vezes tinha 3 ou 4 versões do mesmo texto, do mesmo trecho, com diferenças. A coisa é complexa, irmão. Não dá para a gente falar muita coisa aqui. O Novo Testamento deve ser tratado como qualquer texto normal. 2. Nunca houve adulteração, diziam eles.
Nunca houve adulteração intencional em qualquer linha do Novo Testamento. Nenhum motivo pode ser pensado que viesse a levar um escriba a introduzir conscientemente uma leitura pior no lugar de uma leitura melhor. Esse é o segundo aspecto que eu quero colocar para os irmãos, que prevaleceu e sobre os quais é feita a Bíblia que está em nossas mãos hoje. Terceiro, com base nesses princípios, duas regras básicas foram usadas por Westcott e Hort para o estabelecimento do texto deles. Primeira, em latim, brevior lectio potior. Eu não sei se eu estou pronunciando corretamente. Me perdoem os latinistas pelas ofensas. Que traduzido é: a melhor leitura deve ser a preferida. Assumindo que os escribas tinham mais tendências para incluir do que para omitir. Eu estudei um pouco de hebraico e posso afirmar, também estudei um pouco de grego, manuscritologia, há muito tempo atrás, e posso afirmar que, cientificamente, as pesquisas de textos e a conclusão que os estudiosos, a parte desses estudiosos, chegam é exatamente o contrário. Em um tempo que não havia eletricidade, em um tempo que não havia transporte automatizado, os transportes que existiam era por tração animal ou então por ombros de escravos para carregar bagagens. Portanto, o percurso de uma distância longa causava extremo cansaço. À base de luz de vela, o escriba está ali copiando um texto em grego, muitas das vezes coisa que ele não dominava bem. Em algum momento ele madornava. E ao invés de, quando acordava, continuar da palavra em que ele tinha parado, ele pulava 2, 3 palavras e continuava o texto. Leiam, isso está nos livros que tratam de cópias de manuscritologia. A quarta proposição, eu não vou citar o latim para não ficar ofendendo vocês aqui. A leitura mais difícil deve ser a preferida. Assumindo que os escribas eram propensos a simplificar o texto quando confrontado com algum disparate. Eu já faço um parênteses aqui. Eu vou ler até um certo ponto, depois eu vou parar para esse vídeo não ficar muito longo, que eu sei que ele não fala muita coisa que você espera com a qual se edificar. Nos próximos vídeos vão ficar melhor, que aí eu vou pegar a Bíblia e vou comparar tradução com tradução e vou mostrar versículos em uma Bíblia e versículos na outra e vou te mostrar o que eles estão fazendo. Mas vamos lá. Se há um disparate, então não se pode consertar a coisa a partir desse disparate. Os irmãos concordam comigo? Os amigos concordam comigo? Se eu pego um manuscrito e encontro algo aqui que eu vejo, não, isso aqui não faz sentido, isso aqui não tem nexo. Eu quero os manuscritos antecessores. Eu quero os que vieram, os que os copistas fizeram antes desse copista para me saber o que ele errou e tentar deduzir por que ele errou. Ou se é erro, ou eu que estou achando que é erro. Fecho parênteses. Na sequência das técnicas usadas por Westcott e Hort, vem o argumento da conflação. Eu não vou falar sobre isso, senão nós vamos ficar aqui produzindo 15, 16, 17 vídeos. Eu tenho isso, já estudei sobre isso, precisava rever isso aí, fazer observações resumidas, mas não é essa a minha intenção. A minha intenção, eu vou ser sincero com os irmãos, é finalizar essa etapa mostrando, enfim, depois de tudo que eu disse a respeito de história, aplicando aspectos históricos
lembrando sempre que a Bíblia está sendo trabalhada, ela está sendo manuseada para o bem ou para o mal em todos esses processos históricos. A luta está sendo travada o tempo todo. Os ministros de Deus e Satanás de outro lado, tentando corromper, tentando adulterar, tentando fazer que com o final dos tempos nós não tivéssemos uma palavra confiável na mão com a qual pudéssemos estar cultuando, reverenciando, adorando e, por fim, acima de tudo, conhecendo o verdadeiro Deus pela sua verdadeira palavra. O que não funcionou e não vai funcionar. E até os mínimos detalhes que ele consiga, em Apocalipse, se eu não me engano, 14:6, diz, e João afirma, envie um mensageiro passando pelo céu, levando, proclamando o evangelho eterno. E eu tenho esperança de que isso seja um evento futuro e de que uma grande revelação venha aí, não de originais gregos. Que não adianta, pode tentar, não há o doutor neste mundo ou grupo de doutores que consigam me convencer que Paulo escreveu a Timóteo em grego, que Lucas, Mateus, Marcos, que João, olha, João, o Evangelho de João, por menos conhecimento que você tenha de grego, tente imaginar, lendo certos textos, certas declarações, certas citações, genuinamente de contexto judaico, de contexto hebraico. Tente imaginar João escrevendo aquilo ali em grego. Não tem cabimento. Nem me desculpo. Não vou dizer nem me desculpe, não, nem me desculpo. Então ele usa o argumento da conflação, o argumento da genealogia manuscritológica, e ele não faz genealogia nenhuma, não tem nenhuma árvore genealógica, para mostrar que os manuscritos que ele escolheu, que eles escolheram, vai sendo remetido para trás, até chegar pertinho dos apóstolos, ou de alguém que esteve com os apóstolos. Ele não faz isso. Inexistência de variantes sírias anteriores a Crisóstomo. E 8, a recensão de Luciano. Irmãos, se você tiver interesse em saber mais sobre isso, eu te dou 2 opções. Veja o que o Google tem, eu não sei, porque eu tenho livros sobre isso tudo. Se eu quiser saber para mim, para preparar uma mensagem para pregação, aqui eu estou fazendo um trabalho que está, tipo um interlúdio, um parênteses entre as pregações. Porque a partir de agora eu vou começar a tocar em questões que são sustentadas aí nos dias de hoje. E nós vamos falar da perniciosidade de pastores que mentem ensinando coisas que eles afirmam, diz a Bíblia, e eu vou provar que não é isso que a Bíblia está dizendo. Mas que também tem muito texto produzido aí, alguns até que não são dignos de ser chamados de tradução, mas de interpretação. Entre os opositores, claro, teve opositores a Westcott Hort e seus consortes, que não tá. Eles são os ápices, os expoentes da defesa dessa linha manuscritológica. Mas antes deles, já haviam preparado o caminho para eles. Até é ressaltado, é destacado que eles não trabalharam para fazer isso. Eles só pegaram o que outros antes deles fizeram e concatenaram tudo e jogaram para o mundo. E aí as associações bíblicas já sobre o domínio de Satanás falaram, oba, era tudo que nós precisávamos. E nós vamos mostrar até a tradução Novo Mundo da Testemunha de Jeová, que em 1978 chegava para mim e esfregava na minha cara. O nosso texto grego é traduzido
pelo corpo governante. Nós não usamos esse texto corrupto que vocês usam aí da Almeida, não, que nem crente era igual você, era um padre, pererê, 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 pererê. E nós vamos mostrar que eles são adeptos da crítica textual. E olha, recentemente até de um conhecido que me deu uma linda Bíblia, tradução Novo Mundo de presente, na encadernação, eu fiquei com inveja. Se a Vida Nova, outra, fizesse uma encadernação daquela, poxa. Mas está lá. Nós vamos mostrar como é que muitas das vezes eles estão cegados pelo príncipe desse século. Não conseguem ver o disparate quando eles tiram um versículo do texto. O que fica? Bom, vamos concluir aqui. Os opositores à teoria de Westcott Hort. Entre os principais temos os seguintes expoentes. John William Burgon. Guardem esse nome. Esse nome é muito importante. John William Burgon. Edward Miller. Frederic Scrivener, eu não sei se é assim que se pronuncia, e George Salmon. Homens que combateram tenazmente tanto a teoria como o texto grego desses autores. Destes destaca-se John William Burgon, de Chichester, eu acho que é Alemanha, conhecido por sua ortodoxia e erudição inquestionável. Burgon era um erudito de berço. Dominava não só o que lê, mas sabia ver o que era melhor e o que de fato pertencia ao inspirado. E nós estamos falando, eu quero lembrar de grego. O que eu não concordo, não gosto, uso porque é o que nós temos nas mãos. A defesa de Burgon, a defesa que Burgon fez do texto tradicional, baseava-se nos seguintes argumentos. Este é um texto apoiado pela grande maioria dos manuscritos de qualquer tipo, em qualquer época e nas principais regiões, Ásia Menor, Grécia, etc. Eu quero lembrar aos irmãos que eu falei em algum vídeo, eu não me lembro em qual, que por mais de 10 séculos, a igreja toda, entendendo-se pelo catolicismo romano e outras igrejas, tinham em suas mãos, com muita dificuldade, mas quando tinham, o texto que vem a ser chamado de texto majoritário. Por mais de 10 séculos. Por mais de 1000 anos. Desde da ascensão de Constantino como o ungido de Deus, o primeiro Papa, até 1100, 1200 por aí, ou mais, até mais. Eu não estou querendo me arriscar a exagerar, mas por pelo menos de 10 a 12 séculos, a igreja se apoiou em um texto que o Westcott Hort diz que é um texto corrupto, corrompido, e que, portanto, Deus estaria de moletas caminhando no seu trabalho de salvação de almas, de salvação de vidas, entenda-se almas por vidas, né? É uma questão a se pensar. Vamos continuar aqui. 2. Este é também o texto que apresenta a melhor qualidade intrínseca, harmonia, gramática, estilo e etc. E 3, finalizando, este é o texto que tem sido universalmente aceito pela igreja. Ele não cita a época, mas como eu citei agora, por mais de 1000 anos. Irmãos, eu não vou arriscar palpite de que eu acho que eu já andei fazendo isso. Terminar o vídeo no próximo vídeo, terminar o tema no próximo vídeo. Mas acho que no próximo vídeo nós já vamos estar
voltando lá no comecinho, pegar as Bíblias, a tradução Novo Mundo, mais antiga, a tradução Novo Mundo, cadê ela? Puxa, sumiu. A tradução Novo Mundo mais recente que eu ganhei de presente de um amigo, em uma encadernação muito bonita. Não sei o que eu fiz com ela, não sei que fim eu dei nela, estava na minha mão agora mesmo. Não está aqui. Tá bom. Nós vamos ver uma edição da editora Vozes. Nós vamos ver a Almeida Corrigida Fiel, que eu comprei em 2007, e nós vamos ver a Almeida Corrigida Fiel, que está ali embaixo sustentando um espelho para me ter noção de como está a minha imagem. Senão eu fico falando assim, ou muito assim. E nós vamos ver algumas questões. Pois bem, se for esse o caso, nós estaremos assim, quem sabe, mesmo que seja, tá ali, mesmo que seja um vídeo longo, nós vamos estar, tá aqui a tradução que eu ganhei de presente. Uma encadernação de fazer inveja, um papel bíblia de excelente qualidade, com um revestimento interno em tecido. Eu ganhei de um amigo que eu conheci por telefone, ele é testemunha de Jeová. Ele me deu de presente, não fez nenhuma dedicatória, mas também não faz diferença. Eu fiquei muito grato e ela já traz uma formatação bem diferente das versões anteriores, né? E nós vamos estar olhando esses aspectos e assim eu espero estar colocando essa pulguinha atrás da sua orelha com essa gama de esse 8º vídeo, o próximo o 9º, se for o último, eu espero em Deus que seja, 9 vídeos. Por que eu espero que seja? Porque eu lembro que eu andei falando que eu ia mencionar sobre a questão do declínio do Império Otomano, que aconteceu em 1400, se não me engano, em 1423, com o sultão Mehmed II, que soube da inovação tecnológica na Espanha, a construção de canhões, e ele falou, o que é isso? São máquinas que disparam bolas de ferro de mais de 60 quilos e não há muralha que resista, porque Constantinopla era inexpugnável, era protegida por uma muralha que ninguém sequer chegava perto. Então, talvez se estenda um pouquinho ainda até o 10º vídeo, eu não sei, talvez. Os irmãos podem até sinalizar se quiserem, porque eu ainda vou falar um pouco sobre a questão da tradução como traição, né? Que eu estou acompanhando aqui em... Deixa eu mostrar para os irmãos. Cyril Aslanov, que eu fiz uma crítica, que ele faz um trabalho, cita menções aqui, e ele trabalha analisando esta obra aqui, que é uma obra erudita, depois de Babel, eu já mostrei antes, né? Esse autor diz que depois de Babel, nenhuma tradução no mundo, seja de que obra for, é perfeita. E parece que Cyril Aslanov vai questionar alguns aspectos dele. Eu já li essas obras, irmãos, mas para falar aqui eu tenho que estar recapitulando. Por que isso tudo é importante? Irmãos, qual é o meu objetivo nisso tudo? É claro, eu já espero já ter deixado claro, eu não estou dando tiro no próprio pé, eu sou crente. Eu sou um escravo do Mashiach. E como é que eu me conduzo? Eu me conduzo pela palavra do Eterno. E como é que é essa palavra? Como é que ela chega na minha mão? Ela chega em português, traduzida do grego. Eu tenho aqui a minha peshita, mas os dias são difíceis.
Algumas coisas eu consigo traduzir, alguns textos eu consigo traduzir, já o fiz, do hebraico, ela é traduzida do aramaico para o hebraico. Em alguns pontos, em alguns poucos pontos, ela discorda da nossa Bíblia traduzida do português. Mas às vezes são pontos salientes, são pontos importantes. E oportunamente nós estaremos tocando nesses assuntos. Porque nós somos o quê? Falando em linhas gerais, eu me excluo disso. Hoje eu me excluo. Hoje digo, mas já há um bom tempo. Nós somos herança de um catolicismo romano, que se dizia e se diz a igreja. Hoje, com o advento da imprensa, da internet, com todos os escândalos que nós estamos vendo aí, mas quem se deu o trabalho de ler alguns livros sabe a história do abuso feito por cardeais, por bispos, no quinto, no sexto, no sétimo, no oitavo, no 10º século. Homens que chegavam em uma casa de família, procurando uma menina de 13 anos, dizendo que ela era escolhida de Deus para servir a Deus lá dentro do convento dele. Mas os pais sabiam qual era a verdadeira intenção. Estupro, escravidão sexual e depois a morte por acusação de estar possuída pelo diabo. E quando não tinha uma menina, mas tinha um menino, e é um menino mesmo. Eu não sei se foi no 14º século, eu li, mas não me lembro onde, que o papado queria um coral de vozes semelhante à voz dos anjos. O que foi feito então? Foram coletados meninos, eu não tenho certeza agora se era de entre 8 e 12 anos. Com que finalidade? Todos eles sofreram uma cirurgia na garganta para ficar com uma voz que era entre o feminino e o masculino, para formar um coral para cantar em louvor ao Papa. Então, coisas desse tipo, Papa literalmente satanistas que tinham altares ao demônio e sacrificavam seres humanos dentro do Vaticano. Tem livros sobre isso, gente. Eu não estou aqui agredindo o católico, não. Eu tenho amigos católicos e respeito o direito dele de ser católico. Mas se eu estou aqui para falar a verdade, tem um livro que trata sobre os papas de negro. Enfim, tudo isso nos remete a que pensamento? Bom, toda essa gente tinha poder, e poder permite domínio sobre coisas, sobre matérias. Então, acima de tudo, eu creio num Deus todo-poderoso. Um Deus que faz vir à existência o que não existia como se já existisse. Então, eu não tenho dúvida de que eu sou salvo, eu não tenho dúvida de que sou predestinado e por isso sou salvo. Caso contrário, eu não seria. Como eu conheço tantos que a salvação não passa de fenômeno psicológico. Na hora do culto é salvo, na rua é adúltero, é roubalheira, é mentira. Sujeitos que dizem que se converteram e roubavam e cheiravam cocaína. Não roubam mais e não cheiram cocaína. São líderes de denominação. Mas mente. É falso. É covarde. Não dá a vida pelo próximo. Eu tenho certeza do que sou. E é isso que eu quero despertar em vocês. Um eterno shalom. Até o próximo vídeo.